Bem-vindos ao News Web Doc. Aqui mergulhamos fundo nos maiores mistérios. Crimes reais e casos sobrenaturais que desafiam a lógica e intrigam o mundo. Se você é fascinado por investigações, teorias chocantes e histórias que arrepiam até a alma, você está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para que mais pessoas possam conhecer esses relatos surpreendentes. Agora, prepare-se, pois o que você verá hoje vai mexer com a sua mente. A Mulher da Estrada. A lenda sombria da BR-040. A noite estava fria e pesada. Nuvens espessas encobriam a lua, deixando a estrada mergulhada na escuridão mais densa. A única iluminação vinha dos faróis do caminhão de Carlos, um veterano das rodovias brasileiras, acostumado a cortar o país de ponta a ponta. Ele já ouvira muitas histórias sobre a BR-040, especialmente no trecho entre Nova Lima e Belo Horizonte, onde acidentes inexplicáveis aconteciam com frequência. Mas nunca deu ouvidos a essas lendas. Naquela madrugada chuvosa, o som das gotas tamborilando no para-brisa parecia um sussurro contínuo, um aviso quase imperceptível. O limpador de para-brisa se movia de um lado para o outro, revelando pouco além do asfalto encharcado e da vegetação sombria ao redor. Foi então que ele a viu. Uma mulher parada no acostamento, sozinha, com um vestido branco completamente encharcado pela chuva. Ela não se movia, apenas olhava fixamente para o caminhão, seus olhos refletindo a luz dos faróis de maneira estranha, quase sobrenatural. Seu cabelo escorria molhado sobre os ombros, grudando no rosto pálido. Mesmo com a chuva torrencial, parecia não sentir frio ou desconforto. Carlos hesitou por um instante. Um calafrio subiu por sua espinha, mas seu instinto humano falou mais alto. Afinal, podia ser apenas uma mulher em apuros. Reduziu a velocidade e parou ao lado dela. "Moça, precisa de ajuda?" Ele perguntou, abrindo a porta do passageiro. Ela não respondeu de imediato. Apenas ergueu a cabeça devagar, como se o movimento exigisse um grande esforço. Seus olhos, fundos e sombrios, se fixaram nele de uma maneira desconfortável. "Só preciso sair daqui." Sua voz saiu como um sussurro, quase levada pelo vento. Carlos sentiu um arrepio inexplicável, mas fez um gesto para que ela subisse. Quando a mulher entrou na cabine, um cheiro estranho se espalhou no ar. Um misto de terra molhada e algo mais... algo podre. Ele tentou não pensar nisso e voltou a dirigir. O silêncio dentro do caminhão era opressor. Carlos olhou para a passageira de canto de olho. Suas roupas escorriam água, mas o banco ao lado permanecia seco. Tentando disfarçar a inquietação, ele tentou puxar conversa. "Você mora por aqui? Para onde está indo?" A mulher não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos na estrada à frente, mas pareciam vazios, como se não enxergassem nada. "Está frio aqui dentro. Quer que eu ligue o aquecedor?" Ele perguntou, tentando aliviar a tensão. O silêncio. Nenhuma reação. Carlos franziu a testa. O frio parecia aumentar dentro da cabine, a ponto de seu próprio hálito sair em nuvens brancas. Olhou pelo retrovisor, tentando desviar a atenção. Foi quando percebeu algo que fez seu sangue gelar. A mulher estava tremendo violentamente. Mas não era um tremor normal. Seu corpo parecia contorcer-se em espasmos, como se estivesse lutando contra algo invisível. Carlos abriu a boca para perguntar se ela estava bem, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um cheiro ainda mais forte preencheu a cabine. Cheiro de carne queimada. Foi então que ele olhou para o banco do passageiro. Estava vazio. Carlos sentiu um frio congelante subir por sua espinha. Seus olhos se arregalaram, o coração disparado como se fosse explodir. Onde ela estava? O caminhão seguia em linha reta pela estrada deserta, e o silêncio agora era ensurdecedor. Ele virou a cabeça rapidamente para trás, mas não havia ninguém ali. A mulher simplesmente desaparecera. Seu corpo inteiro tremia quando olhou para o espelho retrovisor. O que viu ali fez seu estômago revirar e suas mãos travarem no volante. Ela estava novamente do lado de fora, na beira da estrada, no lugar próximo onde ele a encontrou. Mas agora, seu rosto havia mudado. Seus olhos estavam completamente negros, a boca torcida em um sorriso cadavérico, e sua pele estava queimada,
se desfazendo em cinzas sob a chuva que caía sem piedade. Carlos soltou um grito abafado e pisou fundo no acelerador. O motor do caminhão rugiu, e ele disparou pela estrada, sem olhar para trás. Quando chegou ao primeiro posto de gasolina, parou o caminhão de forma brusca e desceu tremendo. Sua respiração estava acelerada, o suor frio escorrendo por seu rosto. Entrou no posto, sentou-se no balcão e pediu um café bem forte. O frentista, um homem de meia idade, notou seu estado e perguntou: "Você viu ela, não viu?" Carlos levantou os olhos lentamente. "Quem?" O frentista sorriu, mas não era um sorriso amigável. "A mulher da estrada. Você não é o primeiro caminhoneiro a dar carona para ela." Carlos ficou sem palavras. O que aconteceu com ela?" O frentista suspirou e abaixou a voz. "Dizem que há muitos anos uma jovem fugiu de casa depois de brigar com os pais. Pegou carona com um caminhoneiro, mas nunca chegou ao destino. Encontraram o corpo dela na beira da estrada, completamente queimado. O caminhão que a levava pegou fogo, mas nunca descobriram o motivo. Desde então, ela aparece por aí, sempre esperando a próxima carona." Carlos engoliu em seco. Olhou para a estrada escura lá fora e sentiu um arrepio gelado subir por sua espinha. Naquela noite, ele decidiu que nunca mais passaria por aquele trecho sozinho. E nunca mais daria carona a ninguém na estrada, principalmente se fosse uma mulher de branco. O carro que nunca sai da frente. O Opala fantasma da estrada. A madrugada já avançava quando Rafael e seus 3 amigos pegaram a estrada de volta para Belo Horizonte. A festa em Nova Lima tinha sido boa, mas agora tudo o que queriam era chegar em casa. O relógio no painel marcava 2h43 da madrugada, e um nevoeiro fino começava a cobrir a pista, dando à rodovia um aspecto ainda mais sombrio. O carro de Rafael cortava a escuridão com seus faróis, e o silêncio tomava conta do veículo. Apenas o barulho monótono do motor e o vento gelado contra a lataria preenchiam a noite. Todos estavam exaustos, mas um desconforto inexplicável pairava no ar. Foi então que viram um carro preto, antigo, se movendo lentamente à frente deles. Era um Opala preto de aparência impecável, sem um arranhão sequer. Os faróis traseiros brilhavam com uma luz estranhamente opaca, como se estivessem envoltos em névoa. "Esse cara tá devagar demais", murmurou Rafael franzindo a testa. Ele buzinou 1, 2 vezes. Nada. O Opala continuava seu ritmo fantasmagórico. "Dá a seta e passa, mano", sugeriu Tiago, do banco do passageiro. Rafael sinalizou e tentou ultrapassar, mas no exato momento em que começou a avançar, o Opala acelerou repentinamente, impedindo a passagem. "Seu infeliz!" Rafael xingou, voltando para a pista. A raiva cresceu dentro dele. Ele tentou novamente, desta vez com mais agressividade. Assim que o Opala diminuiu um pouco a velocidade, Rafael pisou fundo e conseguiu ultrapassá-lo. Mas quando olhou pelo retrovisor para xingar o motorista, algo terrível congelou seu sangue. O carro preto não tinha ninguém dirigindo. O volante estava ali, imóvel, mas não havia mãos o segurando. O banco do motorista estava completamente vazio. "Meu Deus, não tem ninguém ali!" gritou Júlia do banco de trás, com a voz embargada de pavor. Todos olharam para trás, e um silêncio absoluto se espalhou no carro. "Isso não é possível", murmurou Tiago, tentando encontrar alguma explicação lógica. Mas o pior ainda estava por vir. A poucos metros adiante, antes de uma curva fechada, Rafael voltou os olhos para a estrada e sentiu o coração parar por um segundo. O Opala estava novamente à sua frente. Ele simplesmente surgiu do nada. Não havia como aquele carro ter ultrapassado sem que eles percebessem. Não havia ruas laterais, nem saídas, nada. Era impossível. O desespero tomou conta de todos. Rafael pisou fundo no acelerador, tentando se afastar daquilo, mas o Opala preto continuava ali, à sua frente, acompanhando sua velocidade. Era como se estivesse brincando com eles. "Isso não está acontecendo", disse Mariana, com a voz trêmula, os olhos arregalados de terror. Rafael segurava o volante com força, as mãos suadas. O contagiros marcava cada vez mais velocidade, o motor rugia, mas
O Opala permanecia lá, inabalável, inescapável. Até que, de repente, o carro sumiu. Sem derrapar, sem virar, sem deixar rastros. Simplesmente desapareceu na escuridão. Rafael pisou no freio de maneira brusca. O carro derrapou levemente na pista molhada, parando no acostamento. Todos estavam pálidos, em choque, tentando processar o que acabara de acontecer. Um silêncio sepulcral tomou conta do veículo. Só o barulho da respiração acelerada de todos preenchia o espaço. Não pode ter sido real, sussurrou Tiago, passando as mãos pelo rosto. Mariana começou a chorar baixinho, abraçando os próprios joelhos. Júlia pegou o celular tremendo e digitou algo no Google. Seus olhos arregalaram ainda mais ao ler a tela iluminada. Gente, escutem isso. Todos viraram para ela. A voz de Júlia era fraca, quase um sussurro. Há muitos anos um homem morreu em um acidente fatal aqui nesse trecho da estrada. Ele dirigia um Opala preto e perdeu o controle numa curva. Seu carro capotou várias vezes e pegou fogo. Nunca encontraram o corpo dele. Apenas as ferragens retorcidas do veículo. Um silêncio ainda mais pesado tomou conta do carro. Então, de repente, a buzina de um carro soou atrás deles. Todos viraram os rostos ao mesmo tempo com o coração na garganta. E viram o Opala preto parado atrás deles, sem motorista. Seus faróis piscaram 1, 2 vezes. E então, ele desapareceu mais uma vez. Os amigos gritaram e arrancaram dali o mais rápido que puderam, dirigindo a 160 km/h, até chegarem aos limites de Belo Horizonte. Naquela noite, ninguém dormiu. Naquela noite, eles souberam que certas coisas não têm explicação. E até hoje, nenhum deles jamais voltou a dirigir naquela estrada. O fantasma da Curva da Morte. A noite estava fria e sem luar quando Roberta e Marcelo pegaram a estrada de volta para Belo Horizonte. O jantar em Nova Lima tinha sido agradável, e eles estavam animados, conversando sobre o futuro e rindo de pequenas lembranças. Mas conforme se afastavam da cidade, a estrada ficava cada vez mais deserta. Não havia mais postes de luz, apenas o brilho solitário dos faróis cortando a escuridão. O rádio começou a falhar, emitindo chiados estranhos até que simplesmente parou. Roberta franziu a testa. Que estranho. Estava funcionando normal agora há pouco. Marcelo deu de ombros. Deve ser a antena. Essa estrada sempre foi esquisita. Mas logo os dois ficaram em silêncio, sentindo uma sensação estranha crescer dentro do carro. O ar parecia mais pesado, sufocante. Uma corrente de vento gelado varreu o interior do veículo, como se alguém tivesse aberto uma janela invisível. E então, eles viram. Uma mulher na beira da estrada. Estava parada bem antes de uma curva fechada, com os pés descalços no asfalto frio. Seu vestido branco estava manchado e parecia úmido, como se tivesse saído de um lugar escuro e mofado. Seus cabelos longos cobriam parte do rosto, mas era possível ver que ela estava chorando e acenando freneticamente para eles. Meu Deus, você tá vendo isso? Sussurrou Roberta, segurando o braço de Marcelo com força. Tô vendo, respondeu ele, engolindo seco. Marcelo desviou os olhos da estrada por um segundo para olhar melhor para a mulher. E foi nesse instante que o horror aconteceu. Ela não estava mais no acostamento. Ela estava bem no meio da pista. Seus olhos eram buracos negros, sem brilho algum, fixados nos dois. Seu rosto pálido parecia esticado num grito mudo. Marcelo gritou e girou o volante bruscamente para evitar o atropelamento. O carro derrapou violentamente, saindo da pista. As rodas deslizaram sobre a terra molhada, e por um momento que pareceu eterno, o veículo balançou descontroladamente, prestes a capotar. Mas, milagrosamente, parou no acostamento, a poucos centímetros de um barranco. O coração de ambos batia descompassado. Ofegante, Marcelo apertava o volante como se fosse sua última esperança de sanidade. Roberta tremia ao lado, sem conseguir falar. Ele virou lentamente a cabeça para trás procurando a mulher na estrada. Mas ela não estava mais lá. Nenhum sinal dela. Nenhuma pegada, nenhum ruído. Apenas um silêncio opressor, profundo, sobrenatural. E então,
O telefone de Roberta tocou. Ela gritou de susto e demorou alguns segundos para pegá-lo. Na tela, nenhum número aparecia. Apenas uma chamada desconhecida. Com a mão trêmula, ela atendeu. Ah, alô? A linha estava estática, distorcida, mas entre os ruídos uma voz sussurrante ecoou do outro lado. Pare! Pare antes da curva, por favor, pare! Roberta gritou e desligou o telefone, jogando-o no banco. Marcelo ligou o carro desesperado, querendo sair dali o mais rápido possível. Mas, antes de pisar no acelerador, Roberta olhou pelo espelho retrovisor e sentiu o sangue gelar. Atrás do carro, iluminada pela luz vermelha das lanternas traseiras, estava a mulher. Mais perto do que antes. Seu rosto estava completamente visível agora. A pele era pálida e úmida, os olhos vazios e fundos. Seus lábios tremiam como se quisesse dizer algo, mas apenas uma expressão de tristeza e desespero dominava suas feições. Foi então que perceberam. Ela não tentava assustá-los. Ela tentava avisá-los. Marcelo pisou fundo e arrancou dali, o carro guinchando enquanto voltava para a estrada. Ele passou pela curva fechada a uma velocidade menor do que pretendia, sentindo um medo crescente no peito. E então, viram algo ainda mais terrível. Marcas de pneu queimado no asfalto, vidros quebrados na beira do barranco e um para-choque enferrujado parcialmente coberto pelo mato alto. Roberta cobriu a boca com as mãos, o coração disparado. A mulher. Meu Deus, Marcelo. Ele apertou o volante e balançou a cabeça, engolindo a seco. Mais tarde naquela noite, já em casa e ainda tremendo, eles contaram o ocorrido a um conhecido mais velho, que conhecia bem a estrada. O homem os ouviu atentamente, e então disse algo que os fez perder o sono por semanas. Essa moça morreu atropelada ali muitos anos atrás. Dizem que o motorista que a matou tentou fugir, mas perdeu o controle e caiu no barranco. O corpo dele nunca foi encontrado, mas o dela... Bem, ela nunca foi embora dali. Marcelo e Roberta nunca mais duvidaram do sobrenatural. E depois daquela noite sempre reduzem a velocidade antes de cada curva. O passageiro invisível. Era uma noite fria e silenciosa em Nova Lima. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas pelos postes de luz fraca e pelos faróis solitários do carro de João, um motorista de aplicativo que trabalhava até tarde para ganhar um dinheiro extra. Ele já havia pegado muitas corridas estranhas, mas aquela noite guardava algo diferente, algo que ele nunca esqueceria. O relógio no painel marcava 2h47 da madrugada quando ele recebeu uma nova solicitação de corrida. O ponto de embarque era em uma rua pouco movimentada, próxima a um antigo casarão abandonado, que os moradores locais evitavam passar por perto. João hesitou, mas aceitou a corrida. Ao chegar ao local indicado no aplicativo, ele olhou ao redor. Não havia ninguém. A rua estava deserta. Nenhuma casa com luz acesa, nenhum som além do motor do carro ronronando no silêncio absoluto. Ele aguardou alguns minutos. Talvez o passageiro estivesse dentro de casa pegando a carteira ou colocando os sapatos. Mas conforme o tempo passava, um desconforto estranho começou a crescer dentro do carro. A sensação de estar sendo observado. João olhou pelo retrovisor e sentiu um arrepio subir pela espinha. Nos fundos do casarão abandonado, havia uma silhueta parada na escuridão. Não dava para ver seu rosto, apenas uma sombra imóvel. Ele ficou muito incomodado. Pegou o celular e enviou uma mensagem pelo aplicativo. Oi, estou aqui no ponto de embarque. Você vai entrar? A resposta veio segundos depois. Já estou dentro. O coração de João disparou. Suas mãos ficaram geladas no volante. Ele virou a cabeça devagar para o banco de trás. Estava vazio. Um silêncio cortante tomou conta do carro. O tempo pareceu congelar. Mas então, o banco traseiro afundou, como se alguém invisível tivesse acabado de sentar ali. O terror tomou conta dele. Seu corpo inteiro arrepiou-se, e um suor frio escorreu pela sua nuca. O instinto gritava para ele sair dali. Mas contra toda a lógica, ele sentiu que algo estava esperando que ele dirigisse. O rádio chiou. O espelho retrovisor tremeu levemente. João, com as mãos trêmulas, engatou a marcha e acelerou.
Dirigiu o mais rápido que pôde, sem jamais olhar para trás. Mas conforme avançava pela estrada deserta rumo a Belo Horizonte, um peso invisível parecia cada vez mais presente no carro. O cheiro do estofado mudou. O ar ficou denso, pesado, como se houvesse uma presença ali. E então, no meio da viagem, uma voz murmurou, baixa e rouca, vinda do banco de trás. Pode me deixar aqui. O coração de João quase explodiu no peito. Seus dedos apertaram o volante até ficarem brancos. Ele parou o carro bruscamente no acostamento, sem coragem de olhar para trás. A porta traseira fez um leve clique, como se tivesse sido destravada. E então um vento gelado soprou dentro do carro, arrepiando cada pelo de seu corpo. Quando finalmente criou coragem para olhar pelo espelho retrovisor, a porta do carro estava entreaberta. Mas não havia ninguém ali. João respirou fundo e virou lentamente a cabeça para trás. Foi então que seu coração congelou. No banco traseiro, impressas no tecido escuro, estavam duas marcas nítidas de mãos. Mãos longas, magras e manchadas, como se pertencessem a alguém que não deveria estar ali. João pisou no acelerador como nunca antes. Na manhã seguinte, ainda tremendo, decidiu verificar o histórico da corrida no aplicativo. Queria encontrar qualquer explicação lógica para o que havia acontecido. Mas ao abrir o app, a corrida não estava lá. Era como se nunca tivesse existido. E o ponto de embarque? Um velho casarão abandonado, onde, anos atrás, um homem morreu tragicamente em um acidente de carro, tentando pegar uma carona naquela mesma rua. Desde então, João nunca mais dirigiu à noite.